E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Sexto ano. Na aula anterior, nós vimos as características de uma história em quadrinho. Nós vimos cada uma das partes que tem uma história em quadrinho. A gente viu a história, o surgimento. Então a gente precisa tentar lembrar o quê? A forma de comunicação que a história em quadrinho vai tentar trazer para a gente. A gente não pode esquecer que ela vai ter a mesma estrutura de uma narrativa. Nós vamos ter os personagens, nós vamos ter o enredo, o espaço, o tempo, vamos ter o plot twist, vamos ter o clímax da historinha, vai ser o momento que a história vai dar um clique para a gente. Isso é atualizado com o tempo. Como que isso é atualizado? Posso mostrar para vocês. Na história em quadrinho dos Vingadores, a história já começa com o Thanos fazendo o estralar dos dedos. Some metade do universo, dos seres vivos do universo, e então os Vingadores, os heróis que estão na Terra, começam a investigar e vão descobrindo. No filme, eles não poderiam fazer isso porque não dá certo na mídia. Então eles fizeram toda uma construção até chegar no clímax, que foi o... Vejam que o estralar de dedos, ele é o clímax duas vezes. No primeiro filme dos Vingadores, esse é o clímax quando ele mata metade do universo. O estralar de dedos. Já no segundo filme, quando que é o clímax? Quando ele vai dar o estralar de dedos e ele vê que ele está sem as joias. Quem que está com a joia? O Homem de Ferro. Como ele está com as joias, de novo a gente vai ter o... Esse é o clímax, é a hora que você fica, meu Deus do céu! Esse é um acontecimento que vai deixar a gente louco. Tranquilão? A história em quadrinho vai ter o mesmo funcionamento. E não é porque é uma história em quadrinho ou é um mangá. Vai ter a mesma coisa. Então, eu talvez goste demais de Naruto. Então, a gente tem ali a história do Naruto. A gente tem alguns clímax na história do Naruto. E ele é representado como? Nos balões, na fala. Então, a análise que a gente faz perceptiva vai vir do nosso conhecimento de mundo. Então, a partir do momento que você tem o seu conhecimento de mundo, a gente vai fazer essa análise. Como que a gente vai fazer essa análise? Por exemplo, vamos supor que no quadrinho a pessoa levante e vá ao banheiro de noite. E ela mata o dedinho na quina da mesa, o dedinho do pé na quina da mesa. Ela está andando e bateu o dedinho na quina da mesa. Você sabe que isso dói. Você tem noção de que isso dói. Na hora que você fez aquilo, você já sentiu. Por quê? Conhecimento de mundo. Fome, aquela vontade de comer, aquele barulho quando o teu estômago faz aquele brrr, isso é representado também. Então, quando o personagem fala que está com fome, ele faz aquela cara e faz aquele som vindo do estômago, você, nossa, o estômago está roncando. Então, a história em quadrinho, ela é feita de interpretação. A gente precisa ter a interpretação. Nós estamos a todo momento fazendo interpretações. Então, eu enquanto professor, eu consigo fazer algumas interpretações. Então, eu estou aqui, vamos supor que aqui fosse a sala de aula, certo? Aí eu estou andando de um lado para o outro e fazendo as explicações. Eu vejo uns que estão me olhando assim. Esse, ele pode tanto estar prestando atenção, como ele pode estar em Nárnia, só está o corpo dele ali, a alma foi para outro lugar. Tem aquele que não está prestando atenção, tem aquele que está olhando para o lado. No meu caso, eu era essa criança com TDAH. O professor está falando e a pessoa está olhando para o lado. Então, tem a criança que está dormindo, tem um moleque perturbado que não para quieto. São leituras que eu consigo fazer na sala de aula. Vocês a mesma coisa. Então, o professor entrou carrancudo, você, opa, o professor tá brabo. O professor entrou normal, beleza. Tanto que uma coisa que é difícil de fazer a leitura é quando o professor acaba de brigar com a turma
E logo, ó, a turma tá fazendo bagunça. Pô, vocês fizeram isso. E logo depois ele tá brincando. Então ele foi de um humor, de uma leitura onde todo mundo pensou, ó, agora não é hora de falar isso. Aí o professor faz uma brincadeira. A gente tem que fazer esses níveis. É só você lembrar da criança, né? As crianças juntas, elas brigam, logo depois já estão brincando de volta. Aí brigam, aí já estão brincando de volta e assim segue. Essas interpretações, essas leituras de mundo se fazem necessárias justamente para que a gente consiga entender algumas coisas. A HQ, ela traz mais recurso, ela traz recurso visual. Então o livro, ele vai trazer a descrição da sala. Ah, então eles estavam numa sala, né, com paredes de vidro, uma porta, um ar com dinossauro, né, as pessoas passando em volta. Eu acabei de descrever o ambiente que eu estou. Se é um livro, você tem que imaginar. Se é uma HQ, você está lendo ali, você, opa, né, ele está nesse lugar aqui. A gente já consegue pegar mais detalhes. Então, a leitura que a gente faz vai trazer algumas coisas. Se tem aquela cruzinha vermelha, a gente sabe que é um hospital, certo? Vamos fazer algumas análises aqui então, pessoal. Dá uma olhada nessa imagem, certo? Então, nessa imagem, nós vamos ter o Cebolinha, né? Então temos aqui, Cebolinha, apareceu a imagem do Cebolinha. O Cebolinha está correndo. Veja que ele está correndo, mas a gente consegue entender que ele freou. Como que a gente consegue entender que ele freou? Porque ele está fazendo esse movimento com o pé para trás e ó, tem umas nuvenzinhas aqui. No primeiro quadro, tem umas nuvenzinhas. Essas nuvenzinhas, elas mostram justamente ele freando. Ó. Tem esse squish, ele estava deslizando. Né? Ele pegou uma tinta, né? Ele pintou, né, alguma coisa que depois a gente descobre que é uma porta. A Mônica, ela vem gritando, e então ele entra. Veja, a história em quadrinho, ela precisa ser realística? Não, ela não precisa ser realística. Ela vai trazer elementos fantásticos, elementos do absurdo. O que são elementos fantásticos? Pode voar, pode ter alma, pode ter fantasma, pode ter vampiro, né? E elementos do absurdo que vão extrapolar, né? Isso aqui é um elemento do absurdo. Por quê? Porque nós temos regras no nosso mundo. A gente sabe que não tem como eu pintar uma porta e passar. A não ser que seja Harry Potter e seja a sala precisa. Para quem assistiu Harry Potter aí, shoutouts para quem assistiu Harry Potter, né? Isso aqui não poderia acontecer. Como é uma história em quadrinho, eu tenho que ter o pacto com o autor. É o que a gente chama de suspensão de descrença. O que é uma suspensão de descrença? Quando eu aceito o que está acontecendo, né? Por quê? Porque senão eu não consigo entender. Imagina que chato, a pessoa indo no cinema, assistir Velozes e Furiosos, aí tá lá o carro pula de um prédio, entra no outro prédio e sai, aí a pessoa que tá do teu lado vira para você, isso daí não pode acontecer, é lógico que não pode acontecer, é um filme, né? Não tem como acontecer. A pessoa que fala isso, ela é o quê? Ela é chata. Ela tá ali para colocar defeito. Então a pessoa vai assistir Vingadores, que é o exemplo que eu dei. A pessoa vai assistir Vingadores. Aí o Homem de Ferro vai lá, coloca a armadura dele e sai lá, tchu, com a mão. Aí a pessoa fala, mas isso daí não existe. Você olha para a pessoa e fala, não, realmente não existe. É por isso que se chama ficção. A partir do momento que a gente colocou uma regra estabelecida ali, essa regra continua. Posso provar para você. Pensa no mundo dos Transformers, certo? Você está lá assistindo Transformer, aí você aceita que o robô, né, veio um alienígena, que ele virou um carro porque sim, e ele, né, quando ele quer deixar de ser um carro, ele virou um robô. Vai lá e virou um robô. Você aceita. Então já está estabelecido que isso acontece. Se eles estão lá e aparece o Harry Potter voando lá, é aceitável? Não, porque no mundo do Transformers,
já foi colocada uma regra. A gente pode criar o nosso mundo. Só que a partir do momento que a gente criou o nosso mundo, a gente botou regras. Por que a gente põe regras? Para ele funcionar. Se a gente pôr regras que quebra, as coisas vão se partindo. Por isso que nós temos que ter o pacto com o autor. Nós temos que aceitar o que ele está falando. Então, quando o Cebolinha pinta esse quadrinho, a gente tem que aceitar que ele, aqui no terceiro quadrinho da segunda linha, a gente tem que aceitar que ele pode fazer isso. Vejam, tanto que ele sai correndo, mas veja a Mônica. A Mônica já não passa. E a gente tem que aceitar que o Cebolinha passou porque sim, e aceitar que a Mônica não passou porque sim também. Não tem uma lógica, o Cebolinha passou porque ele estava usando uma roupa verde e a Mônica não passou porque ela estava usando uma roupa vermelha. Não tem nenhuma explicação. É só para ser engraçado. É o elemento que traz humor à tirinha. É o famoso, na tirinha, né? Qual é o elemento que traz humor? Então, esse poder funcionou com ele, para ele passar, mas com ela não. Veja que ela analisa. E veja que continua aqui, o balde de tinta está aqui, 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 está aqui. O balde de tinta continua ali. Por quê? Porque ele é um elemento necessário para a nossa tirinha. Porque é a partir do balde de tinta que a história corre. Vejam que a partir do terceiro, pof! É aquele barulho de bater seco, assim. Né? Ela deu aquela batida seca, pof! Né? Representado por essa onomatopeia. É o barulho que ela fez, é a representação do barulho que ela fez. Veja que em volta dela tem um desenho que representa o impacto. E em cima dela a gente percebe que ela ficou tonta, Tem umas estrelas e aquele círculo em espiral. Significa que ela está o quê? Ela está tonta por causa do impacto. Ela então entende como funcionou e ela faz um desenho que nós não vemos. Por que nós não vemos? Porque é o clímax da história. A gente viu como ela começou, a gente viu como ela vai terminar. Ela faz essa pintura. Veja que ela fez uma bola aqui. Até então, a gente tem a ideia de que ela fez mais um buraco. E ela vai embora. Você pode pensar, ela vai sair por aquele buraco e vai bater nele. Quando na realidade, quando o Cebolinha volta, ela tinha feito uma bola e a bola cai. Da mesma maneira que o Cebolinha conseguiu fazer uma porta, que a gente tem que aceitar isso, a gente tem que aceitar que o que a Mônica fez não foi uma passagem, e sim uma bola. Como que a gente tem essa representação? Porque o Cebolinha entra e aqui a Mônica bate. Já aqui, a gente vê que cai nele. Vejam que é o mesmo símbolo, ela bateu nele. Ele cai desmaiado. Então a gente tem a interpretação de texto. A gente precisa ver, Veja que aqui não tem uma única fala. Essa tirinha não tem uma única fala e essa é uma característica muito grande das histórias em quadrinhos. A gente pode entender toda essa história aqui somente pelo contexto, somente pela linguagem não verbal, que são pelos desenhos. A língua que ele está para fora aqui, ele está fazendo uma coisa rápida, né? Aqui, ela não está falando, ela está, ela está com raiva, né? O jeitinho aqui, a mesma coisa. Então, a linguagem verbal, ela é importante, mas a história em quadrinho mostra pra gente que a linguagem não verbal pode mostrar muito pra gente pelo nosso conhecimento de mundo. A gente reconhece as expressões, ele fazendo uma atividade, ela fazendo uma atividade. Certo? Isso que a gente precisa analisar. Então, vamos lá, gente. Pega o livro de vocês aí, livro 2, página 23. Então, a gente tem algumas perguntinhas ali. Os que os personagens da HQ anterior estão fazendo? No primeiro quadro, qual foi a reação de Cebolinha ao perceber que estava de saída? Como é possível perceber que Cebolinha parou de repente? Né? Que recurso Cebolinha utilizou para fugir de Mônica? Como está representado o som no quarto quadrinho? O que ocorre quando a Mônica, pela passagem pintada de Cebolinha? E como esse acontecimento é representado? Peguei da pergunta 1 até a pergunta 6. Faz essa análise aí. Pausa, tenta fazer que a gente já volta. Pausou aí? Fez? Então, vamos lá, pessoal. Da onde que a gente vai tirar esse entendimento? Aqui, Então, na pergunta 1, o que os personagens da HQ anterior estão fazendo?
né? Cebolinha está sendo perseguido por Mônica. Posso comprovar isso? Posso, ó. Até aqui, ó, ele para, ele faz a porta para ele fugir. Tem a primeira interpretação. No primeiro quadro, qual foi a reação de Cebolinha ao perceber que estava sem saída? Né? Cebolinha ficou assustado e parou de correr de repente. Posso comprovar? Posso sim, ó. Ele freia. Olha a expressão no rosto dele. Né? Ele tá com o olho arregalado, tipo, agora me dei mal. Ela vai vir aqui e todo mundo sabe o que a Mônica faz quando chega perto do Cebolinha, né? Pergunta 3. Como é possível perceber que o Cebolinha parou de repente? Informe todos os elementos. Né? A representação do som da derrapagem feita pela onomatopeia Screech, além de desenhos de fumaça e linha de perto dos sapatos. Posso comprovar? Aqui, ó. O professor já tinha comentado isso. Freio, freio, freio. O rosto dele deu certinho. 4. Que recurso o Cebolinha utilizou para fugir de Mônica? Ele pintou uma porta ou passagem na parede. Foi o que ele fez aqui. Que é onde entra o nosso pacto com o autor. A gente tem que aceitar que isso daqui funciona. Como está... O que ocorre quando a Mônica tenta passar pela passagem, pelo buraco pintado pelo Cebolinha? Ela bate, pessoal. Ó, ela bate, ela não consegue passar. Como ela não consegue passar, ela precisa pensar em outra coisa. E o que ocorre quando a Mônica tenta passar pela passagem pintada pelo Cebolinha, e como esse acontecimento é representado. Então, né, ela bate contra a parede e a representação pela onomatopeia, puf! Ó, aqui, ó. Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas vão fazer parte do nosso entendimento. Vejam, eles andam intimamente ligados, principalmente quando é uma história em quadrinho. Quando é um livro, nós só temos a linguagem verbal, que vai descrever o lugar. Então, tal sala é desse jeito, tal lugar é desse jeito. Aqui já não. Aqui, ó, como nós não temos fala, nós temos que ter interpretação. Então, o que a gente vai trazer aqui? Em algum momento você já correu de alguém, brincando com, sei lá, seus colegas, ou primo, ou irmão. Você está fugindo e você não consegue fugir, você... A gente traz o conhecimento de mundo para dentro da HQ. Por isso que ela conversa tanto com a gente. Nós nunca podemos esquecer da quantidade de informações. A onomatopeia, ela vai servir para representar os sons, né, que acontecem em volta. A linguagem não verbal dos balões. É um pensamento? É um grito? É a fala do narrador? Né? A história tem que ter começo, meio e fim. Veja que aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrinhos somente. E nesses 11 quadrinhos, a gente tem uma história completa, com vários acontecimentos e várias características. É isso que torna a história em quadrinho tão rica. A história em quadrinho, ela tem que trazer isso. Nós temos que ter essas inferências, nós precisamos nos sentir instigados pela história em quadrinho, representados na história em quadrinho. O que vai trazer? É uma tirinha infantil. A criança vai remeter a histórias infantis. Professor, mas quer dizer então que se eu ler uma tirinha dos Vingadores, né, ela tem que conversar comigo? Não quer dizer que você é um super-herói. Você pode até ser, né, não sei. Mas ela vai fazer uma conversa de uma outra maneira. Vai trazer algo que talvez mexa com você. Né? Sei lá, vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que, né, eu gosto de cachorrinho. Eu leio alguma coisa onde morreu um cachorrinho. Eu vou ficar triste porque esse cachorrinho morreu. Então, aquilo vai mexer comigo. A gente vai trazer os nossos conhecimentos para todo e qualquer tipo de arte. A HQ não vai ser diferente disso. Belezinha? Pessoal, vou colocar mais uma vez aqui as respostas. Lembrando, são os exercícios do livro 2 na página 23, né? Finalizem eles, eu só fiz até o 6 para a gente poder fazer essa interpretação. Lembre-se, a interpretação é muito importante. Aqui tá alguns elementos de análise. Belezinha, então? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.